Olá a todos. Olá, bem-vindos ao Fênix Bem Viver. Hoje será lindo. Isso mesmo. A nossa mensagem é sobre o fruto do Espírito. Para nós termos bem viver, a gente tem que fazer o Fênix, que é o quê? Se adequar, se atualizar, se reinventar, se descobrir. Isso é Fênix. Se atualizar, renascer. E o bem viver precisa de Fênix. E o Fênix precisa do bem viver. Então o tema de hoje, que é a questão do fruto do Espírito, ele trata disso. Nós vamos ter à nossa frente a imagem de como bem viver e, por outro lado, a gente necessariamente tem que fazer o Fênix todo dia, para então ter esse bem viver. Vou pedir para o Pelicioli colocar a foto 1, isso. Eu fiz aqui uma foto que é para fazer uma analogia, o que a Bíblia fala sobre o fruto do Espírito. Então nós temos aí 3 bergamotas. Tem uma bem grande, que ela é muito rica espiritualmente. E temos a pequena, vamos imaginar que é uma pessoa que está na cadeia, que fez muita coisa errada. Mas todos nós somos um fruto. Só muda a intensidade, o tamanho, a capacidade de bondade que nós somos. E dentro dessa bergamota, a Bíblia fala de 9 gomos, 9 tópicos. A gente poderia dizer o seguinte, que cada gomo desse é uma faculdade, equivalente ao que nós fazemos aqui, de graduação. Então são 9 faculdades mentais. E dentro desse gomo, se esmiuçar ele, vai ter células, vai ter grãozinhos, vai ter vesículas, que são os hábitos diários que nós temos. Por exemplo, resiliência, amar o próximo, amor próprio, empatia e todos esses itens que a gente vem falando ao longo dos últimos programas. Coloca por gentileza, Pelicioli, isso. Essa daqui é só para ficar um pouco mais didático. Nós falamos dos 9 gomos. A introdução foi Fênix e bem viver. Para ter bem viver tem que ter Fênix, para ter Fênix tem que ter bem viver. E ali onde está escrito, está todos os tópicos, todas as faculdades mentais. Amor, alegria, paz, longo ânimo, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e o nosso último programa que foi autocontrole. Obrigado, Pelicioli. Pode tirar isso. Então, para nós termos uma vida de bem-estar, nós temos que ter prática, nós temos que estudar, nós temos que se interessar, nós temos que dedicar um tempo, nós temos que fazer uma análise, até uma terapia nossa, interna mesmo. Tentar, através de uma autorreflexão, de um autoconhecimento, através da empatia nossa e dos outros, colocar em prática todos esses gomos, todas essas faculdades mentais. À medida que a gente implanta isso, desenvolve isso, convive com isso e fica bem exposto na nossa vida, a gente vai ter a admiração de todas as pessoas. Porque no mínimo elas vão dizer, aquela pessoa é calma, é da paz, aquela pessoa é bem-humorada, aquela pessoa ela nunca reclama de pouca coisa, ela abraça, ela faz elogios. Então quem pratica aquilo que está dentro de nós, que são esses gomos, nós somos a bergamota. Dentro dela tem essas faculdades mentais. Feliz de nós que tem essa laranja maior, tem bastante espiritualidade. Então a nossa vida vai ter saúde mental, vai ter saúde física. Tudo que é bom na vida está no espírito. E nós vamos tratar mais para frente que nós, baseado na escrita do Criador, do meu Criador, ele diz que nós temos o bem e o mal dentro de nós o tempo todo. E o bem
que nós representamos aqui pelo Espírito, ele é a oposição das coisas que não são boas, que é representado pelas obras da carne. E tem uma importância muito grande, porque as obras da carne, o que é? É o meu corpo e aquilo que eu estou fazendo agora aqui com vocês, emitindo um som, falando, ideias, né? Tem visual. Isso é a minha alma, a minha natureza humana. Quando eu morrer, o que vai acontecer? Eu vou parar numa cova. O meu corpo vai jogar ali dentro. E se eu não fui um bom cidadão no mundo, a minha alma também vai ficar por aqui. Acabou. Mas para quem é cristão e acredita em Deus de verdade, em Jesus, e sabe que o fruto do Espírito é para valer, que está dentro de todos nós, então se isso aí tiver uma intensidade boa, a ponto de nós termos um prêmio, nós temos um prêmio por ser bons para nós, para os outros, para deixar o mundo melhor, que é continuar num outro plano essa vida. Então nós vamos para a cova também, vai o corpo, vai a natureza humana, mas o Espírito Santo volta para o lugar dele, que é o reino de Deus, é a vida eterna. Vamos dar um exemplo bem fácil. A arrogância versus humildade. Olha só, todos nós que estamos aqui participando do programa, a gente é arrogante, é humilde, isso não há dúvida. Depende do momento, da situação e com quem, né? Agora, se a pessoa for muito arrogante o tempo todo e o outro for muito humilde o tempo todo, dá uma bela comparação. O humilde é o Espírito de Deus que está dentro de nós. O humilde quer paz, quer silêncio, quer respeito. Ele pratica isso. O arrogante, ele tem uma característica oposta. Ele é o centro, ele é o que sabe, ele é o que não tem simplicidade. O humilde tem uma outra característica que é divina. Primeiro, ele reconhece que existe Deus, uma divindade, alguém muito maior que todos nós juntos. E segundo, ele diz assim, que eu me reporto a essa divindade, eu preciso dessa divindade. Eu sou pequeno, eu sou nada nesse contexto. Enquanto que o arrogante de carteirinha, nem sempre ele vai ter essa conduta. E depois de muitos anos, depois de velho, a gente vai comparar o humilde, como é que ele chegou até o fim, e o arrogante, como é que chegou até o fim. E com certeza absoluta, dá uma diferença muito grande e que nós mesmos testemunhamos e somos prova disso. Então que isso sirva de alguma forma para a gente parar, para pensar e para procurar a Bíblia para entender muito mais sobre isso. Mari, agora um tema muito legal. Deus é fiel. E como é, coisa mais linda isso que o Valcir falou aqui agora. Até agora a gente veio esmiuçando, né, os frutos do Espírito Santo, paulatinamente, um por um. E agora a gente vai começar falando aqui das maravilhas de Deus. E Deus é fiel e é fiel mesmo, em tudo. Como a gente vê nos carros, as frases chavões que Deus é fiel e Ele é o tempo todo, né? Quem já não passou pelo deserto e não pediu a sustentação dele, a ajuda dele, e Ele sustentou e deu a mão, estendeu a mão e cuidou, né? Então Deus realmente Ele ajuda, Ele estende a mão, Ele dá o ombro amigo na hora que a gente mais precisa, é o nosso melhor amigo. A fé, aquela fé da qual a gente falou aqui em várias circunstâncias, que move montanhas, que ajuda, que liberta, que dá apoio, é a fé inabalável de Jesus, de Deus, né? Inclusive, tem uma passagem que fala que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Em Neemias fala isso, aliás, perdão, em Números. Então, a fé é algo para a gente pensar.
é o que nos norteia, o que nos dá a força para todos os dias acordar a cada manhã, abrir a janela, abrir a porta e acreditar que mais um dia de vida teremos e que tudo dará certo e que estamos na sustentação do Pai, que só estamos aqui justamente pelo Pai e que é Ele que nos dará mais um fôlego de vida. Um exemplo muito lindo que eu acho de fé, de acreditar e que foi inabalável, foi a fé de Abraão e Sara. Abraão e Sara esperavam muito por ter um filho e eles acreditaram e eles esperaram por anos e anos. A fé muitas vezes requer muitos anos de espera. Às vezes a fé requer que você tenha paciência, que você acredite, que você tenha aquela fé inabalável, que você busque, que você ore, que você tenha confiança. Às vezes você pensa que não vai mais dar certo, muitas vezes você pensa que é impossível, que Ele nem está te ouvindo, mas Ele está ali firme, te dando apoio. E nesse exemplo de Abraão e de Sara, eles já estavam velhinhos, Sara já tinha os cabelos brancos, a pele já estava enrugadinha, Abraão já estava curvado, e eles continuavam com muita fé, eles continuavam com o propósito que Deus é fiel, acreditando. E daí, como que por milagre, eles recebem das mãos do Criador o filho esperado. E lá vem Isaac, seu tão desejado filho. Exemplo total de que Deus é fiel. Então, quando você estiver atravessando o deserto, não desista, acredite. Entregue nas mãos do Deus fiel. Acredite que Ele vai ouvir a tua oração. Quando tudo estiver perdido, quando você pensar que nada mais vai dar certo, quando alguém te virar as costas e você pensar que está sozinho, quando alguém te deixar sozinho na hora mais difícil da tua vida e que tudo desabare o teu chão e você perder o chão total e que você estiver chorando na calada da madrugada, pense numa coisa: você nunca estará sozinho. Em momento algum você estará sozinho. Deus fiel sempre estará do teu lado. Ele sempre te dará o apoio de que você precisa. Ele sempre vai te dar tudo aquilo que você precisa, desde que você tenha fé. A fé é algo que está aqui, dentro da tua cabeça e dentro do teu coração. Quando você acredita muito, quando você busca, quando você pensa no positivo, o mal existe e o bem existe. Quando você separa, porque dentro de nós as duas coisas estão em conjunto, mas quando nós aumentamos o nosso grau de positividade, quando nós aumentamos o nosso grau de querer, de acreditar, de ter fé, de pensar nos nossos propósitos, de que vai dar certo, de que nós vamos conseguir e de que nós vamos chegar lá, as coisas vão acontecendo, as coisas vão se movimentando, nós vamos criando um senso de positividade, um senso de pessoas ao nosso redor vão acreditando, vão confiando na nossa positividade. E aquilo tudo vai se tornando, aquela fé vai se tornando em realidade. Porque a partir do momento em que você confia e que você acredita, o próprio Pai, Ele fica tão feliz com a nossa confiança, com a credibilidade que nós depositamos nele, que Ele do alto, Ele derrama bênçãos, Ele cura, Ele liberta, Ele ressuscita, Ele faz coisas impossíveis, inimagináveis, que você nem acredita. Existem coisas que Deus faz, que Deus prepara na sua vida, que você nem acredita, desde que você peça, desde que você confie. Ele prepara para você. Às vezes a gente não entende, a gente vai por um caminho e Ele nos desvia para outro, e a gente pensa, puxa vida, eu queria ter ido por aqui e acabei que estou indo por aqui, mas é propósito do Pai. Ele lá na frente tem os seus propósitos. Ele sabe o que é melhor para nós e a gente não entende. Às vezes demora tanto para ele nos entregar aquela cesta linda de frutas fresquinhas, com suco geladinho, com coisas deliciosas para a gente saborear. Isso é só um exemplo pro forma, só para ilustrar aquela bênção que a gente quer receber. E a gente acha que está demorando tanto para vir aquele fruto gostoso,
mas é porque Ele está preparando um fruto muito melhor, uma cesta muito maior, um fruto mais delicioso, um suco mais geladinho e mais gostoso. E aí a gente não entende, mas é porque o Paizinho lá de cima sempre quer para nós o melhor, muito mais. E aquilo que para você hoje parece que é impossível, não é impossível. Ele já fez coisas muito maiores do que você pensa. Ele já ressuscitou mortos, Ele já curou pessoas que tinham enfermidades que a medicina disse que era impossível de curar, impossível de acontecer. Ele já tirou pessoas da UTI, onde a medicina disse que jamais iriam sair dali, que a medicina disse que em 15 dias era o máximo que eles dariam de tempo para essas pessoas suportarem aquela enfermidade de um acidente, aquela enfermidade que aquele cérebro estava todo desmanchado, esfacelado daquele acidente. E ele foi lá e, como que por um milagre, reconstituiu tudo, célula por célula, neurônio por neurônio. E ele refez aquele cérebro, e ele refez aquela cabeça, e ele conectou tudo que aqueles homens da medicina não entenderam. As mãos mexeram, as pernas mexeram, o corpo conectou com tudo, e o impossível aconteceu. E eles ficaram perplexos, boquiabertos, sem acreditar no que estava acontecendo mediante aquele milagre. Por quê? Porque Deus é fiel. As pessoas que cercavam aquele enfermo naquele leito de UTI acreditaram, confiaram desde o primeiro momento e pediram com fé, porque sabia que Deus é fiel, e acreditaram e confiaram. Então, vamos confiar, temos que confiar, vamos acreditar, vamos fazer um fênix dentro de nós, vamos praticar os frutos do Espírito Santo, do qual o Valcir falou. Com Ele tudo é possível, com Ele nós nos tornamos mais generosos, melhores, mais puros, nos tornamos pessoas mais sãs, nos tornamos pessoas mais bonitas, ajudamos mais o nosso próximo, nos tornamos pessoas mais felizes, conseguimos semear a semente do bem, do amor, e fazemos desse mundo um mundo muito melhor, desde que nós acreditemos. Né, Valcir?